Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Resolvi começar hoje uma série de vídeos sobre grandes personalidades da história. E resolvi começar com Nelson Mandela, pois no dia 18 de julho, data de seu aniversário, quando comemora-se o Mandela Day, o Dia Internacional de Nelson Mandela. Eu morei por 1 ano e 7 meses na África do Sul, na cidade do Cabo, então eu tenho um carinho muito grande por aquele país e admiro muito aquele que foi seu grande líder, né? Nelson Mandela foi um ser humano como todos os outros, sujeito a falhas, com certeza, não era perfeito, mas também com certeza absoluta tinha muito mais qualidades do que defeitos. Foi uma pessoa incrível, sensacional. Quem tiver interesse, eu recomendo sua autobiografia Long Walk to Freedom, O Longo Caminho para a Liberdade, tem traduzido para o português. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 em Mvezo, África do Sul. Foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993, considerado o pai da nação sul-africana pós-apartheid, chamado Madiba, nome de seu clã, ou Tata, em sua língua nativa, né, Xhosa, que significa pai. Xhosa é um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Sim, exatamente. Eles são um caldeirão multicultural e étnico. Eles têm 11 línguas oficiais. Você entra na repartição pública e tem lá em 11 línguas. Imagine o tamanho da placa, né? Dizendo o que quer dizer, né? A mensagem, né? Xhosa é um idioma bem peculiar, bem interessante. As pessoas falam e tem um estalo no final. Então é engraçado quando vocês viam as pessoas cochichando em Xhosa, né? E você só não escutava o que elas estão falando, você só escutava o estalo. Realmente é bem interessante, bem peculiar. Inicialmente ele recebeu o nome de Rolihlahla Dalibunga Mandela. Em 1925 ele passa a frequentar a escola, né, primária próxima à Vila Knu, onde recebe o nome de Nelson em homenagem ao almirante inglês Rachel Nelson, que derrotou a marinha francesa de Napoleão na Batalha de Trafalgar. Era costume da época as crianças nativas, quando elas começavam a frequentar as escolas oficiais do governo, né, receberem nomes ingleses, nomes brancos, entre aspas. E ele era filho da nobreza tribal local, era um possível sucessor à chefia, porém recusou seu destino de chefe. Como ele mesmo disse, abre aspas, sou o capitão da minha alma, o mestre do meu destino, fecha aspas. E mudou-se para Port Elizabeth, onde iniciou os estudos na faculdade. Primeiramente se formou em artes. Na faculdade ele teve contato com outros futuros líderes e seus companheiros nas lutas pela igualdade racial, como Oliver Tambo. No seu segundo ano, Mandela participou de uma manifestação contra a baixa qualidade da comida da faculdade. E quem foi eleito para o Conselho dos Estudantes? Ele mesmo, Nelson Rolihlahla Mandela. Podemos dizer que foi seu primeiro cargo político. Ele já tinha vocação para ser líder. Acabou por largar a faculdade e mudou-se para Johannesburgo. Em Johannesburgo, ele começa a frequentar reuniões do CNA, Congresso Nacional Africano, ingressa no curso de Direito na Universidade de Witwatersrand em 1943. Após formar-se, junto com seu amigo Oliver Tambo, eles formam o primeiro escritório de advogados negros da África do Sul, onde atendem centenas de casos de defesa de seus clientes negros. Em Johannesburgo, o ex-sucessor tribal, então, se depara com a triste realidade dos negros sul-africanos e o abismo que os separava. Em 1944, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, criam a Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano, onde lançam o manifesto, abre aspas, um homem, um voto, fecha aspas, onde 2 milhões de brancos dominavam 8 milhões de negros, ou seja, 4 vezes mais, né? Que não tinham direito a voto e, além de tudo, detinham 87% das terras cultiváveis do país. Em 1949, passa a integrar o Conselho Executivo do Congresso Nacional Africano. No mesmo ano em que o governo branco de extrema-direita, que havia subido ao poder no ano anterior, em 1948, aprovou a Constituição Segregacionista. Em 1948, o pastor protestante Daniel François Malan, então primeiro-ministro, isso mesmo, um pastor, o cara devia ter vergonha de usar, né, esse termo pastor, né, e o santo nome do Senhor, já que o cara aprovou esse regime criminoso, nessas leis criminosas.
implementou o regime de segregação racial chamado apartheid ou apartheid em afrikaner, que é uma mistura de inglês com holandês. Regime que vigorou até 1994 com a eleição de Nelson Mandela para presidente. Só para vocês terem uma ideia do pesadelo e do crime que foi o apartheid, a nova legislação, né, nova legislação na época, né, a Constituição do país separava a população em grupos raciais, né? E era uma política de Estado. Negros eram privados de suas propriedades, os locais públicos eram divididos por raças, os ônibus eram divididos, as universidades, hospitais até eram divididos, e até o casamento era proibido entre os diferentes grupos étnicos, igual um certo Bigodinho fez na Alemanha com as leis de Nuremberg. Até as praias e os bancos da praça tinham placas com lugares reservados para os brancos e negros e, digamos, mestiços, né? Quando eu estava lá, né, na cidade do Cabo, me mostraram qual era a Praia dos Brancos. Uma areia branquinha, plana, bem bonita, né? Parece até a Praia de Santos, só que era limpa, né? Não era igual a de Santos. Dava para você nadar. E aqui era a Praia dos Negros, né? Ficava do outro lado da cidade. Só tinha pedra e cascalho. Tinha o mar, né? Mas não dava para você andar sem cortar o pé e a perna. Só se você fosse de bota para entrar no mar. E os negros eram obrigados a andarem com passaporte. Caso a polícia os parasse e eles não tivessem passaporte, eles seriam deportados do seu próprio país. E isso tudo era aprovado nas leis, na Constituição do próprio país. Sem dúvida, juntamente com os nazistas, é um dos, né, não vou falar esse termo porque o YouTube não gosta, é um dos motivos para a maior vergonha da humanidade. Depois tem gente que diz que o racista, YouTube também não gosta desse termo, é institucionalizado no Brasil. Institucionalidade da onde, né? Claro que, infelizmente, existe no Brasil esse problema, não estou negando sua existência, mas quem são racistas são as pessoas, não as instituições, né? Aliás, no Brasil, alguém se achar, abre aspas, puro e ariano, fecha aspas, é ridículo, né? Porque somos um caldeirão de miscigenação. Eu, por exemplo, do lado materno, meus ascendentes são italianos e do meu lado paterno, minha avó é cafusa, miscigenação de negro com índio, né? Não gostou do termo, briga com o dicionário porque tá lá. Então, com essa Constituição Sul-Africana de 1949, o racista foi institucionalizado. Esse crime que foi feito na África do Sul, que vigorou de 1948 a 94, ele foi aprovado por votação no Congresso. Já deu para vocês entenderem o que foi o apartheid, o crime, a vergonha que foi, né? Então, em 26 de junho de 1952, Mandela convoca todos os negros do país a usarem os espaços públicos reservados aos brancos, uma maneira pacífica de protestar e de enfrentar o governo, né? O que resultou na sua prisão, lógico. E eles utilizaram com isso a base na lei de repressão ao comunismo. Tá tipo hoje, você não pode falar que você quer direitos e qualidade de vida melhor para as pessoas que você já é taxado de comunista, né? Porém, ele é solto com várias ordens de restrição por 2 anos, ele não podia participar de atividades políticas, não podia inclusive se deslocar dentro do país, muito menos para fora do país. Ele havia perdido um dos direitos individuais básicos da democracia, que é o direito de ir e vir, né, e de se deslocar pacificamente em locais públicos. Em 1960, o Congresso Nacional Africano é proibido e o movimento cai na clandestinidade. Vendo que os movimentos pacíficos não surtiam efeito, eles decidem pegar em armas, criando o MK, Umkhonto we Sizwe, sendo Mandela o primeiro comandante, realizando treinamentos de guerrilha em outros países africanos, né, incluindo a Etiópia, com apoio do Mossad, o Serviço Secreto Israelense. Em agosto de 1962, a polícia prendeu o Nelson Mandela com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem? Adivinha? Da CIA. Sempre que tem democracia, a CIA está lá. Que também colocou Mandela na lista de terroristas, com medo de uma revolução comunista. Mandela foi condenado a 5 anos de prisão e, enquanto estava preso, em julho de 1963, surgiram novos documentos atribuindo a MK e Nelson Mandela uma conspiração para derrubar o governo sul-africano de maneira violenta. Em outubro de 1963, começa na Suprema Corte de Pretória o julgamento mais importante da vida de Nelson Mandela, o julgamento de Rivonia. Apesar do pedido da Procuradoria para a pena de morte para Mandela, ele
e outros 2 acusados foram sentenciados à prisão perpétua pela Suprema Corte. Por medo de criarem um mártir, né? Lógico, não foi por piedade do Nelson Mandela. Era preferível ele vivo, quieto, isolado do mundo, né, sem abrir a boca, do que ele morto e inflamando a população negra sul-africana, que eu falei era 4 vezes maior que a população branca. Esse julgamento marca um dos momentos mais famosos e célebres da vida de Nelson Mandela. Ao invés de se declarar inocente das acusações, ele, que se auto-apresentava como advogado, fez um famoso discurso, com o famoso trecho, abre aspas, eu lutei contra a dominação branca, eu lutei contra a dominação negra, eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre. Né? Agora o melhor trecho. Na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É o ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto a morrer. Fecha aspas. Após a sentença, Mandela é mandado para Robben Island, uma ilha-prisão onde permaneceu de 1964 a 1982, 18 anos. Lá ele era referido como prisioneiro 46664, em uma cela de 2x4, 2x2, por 2 metros. Né? Eu tive a oportunidade de visitar essa ilha e a cela não tem nada demais, uma sala de prisão. A ilha, por si, tem uma visão panorâmica muito bonita da cidade do Cabo. Lá, seus dias, além da agressão física e verbal por parte dos guardas, ele tinha que quebrar pedras na pedreira da ilha. Inicialmente, ele era classificado como prisioneiro classe D, o pior tipo. Né? Podia ter uma carta e uma visita a cada 6 meses, e a carta era aberta pelos agentes penitenciários que liam seu conteúdo. Não é igual aqui não, onde tem conversa privada com o advogado, muito menos ele não visita íntima com a esposa, nem pensar. Né? Era a prisão mesmo, não era a colônia de férias. Lá, Mandela criou, junto com outros presos políticos, a Universidade de Robben Island, por meio do qual ele e outros presos, né, dadas suas especializações, ensinavam outros detentos. Né? Realmente uma iniciativa bem nobre. Ele decidiu aprender Afrikaner, que é a língua dos brancos. Mandela não desprezava os brancos e nem queria matá-los. Ele queria uma sociedade igualitária e unida. Abre aspas. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Fecha aspas. Por isso ele decidiu aprender a língua dos brancos. Inclusive, ele criticava os membros do Congresso Nacional Africano, os mais jovens e radicais, que desprezavam os brancos que eram anti-apartheid. Né? Não era todo branco que era racista pró-apartheid na África do Sul. Tinham aqueles que eram contra o regime também. Então, ele condenava os membros do partido que queriam desprezar esses brancos, né? Em 1980, com o slogan, abre aspas, Mandela livre, fecha aspas, desenvolvido por Percy Boza, um jornalista, desencadeou-se uma campanha internacional pela libertação de Nelson Mandela, incluindo o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apesar das pressões internacionais, o governo sul-africano, apoiado pelos seus aliados anticomunistas, que viam em Mandela uma ameaça, entre eles Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, da Inglaterra, isso mesmo, os protetores da democracia e do mundo livre, né? Hashtag contém sarcasmos, se negaram a libertar Nelson Mandela. Nos anos 80 começou uma escalada de violência em todo o país, chegando à beira de uma guerra civil, acompanhado de uma crise econômica, já que vários bancos multinacionais pararam de investir na África do Sul. Mexendo no boleto, né, no bolso, aí já viu, né? Não adianta, pessoal, é o que eu falo. Chegou o primeiro boleto, acabou a ideologia, né? Você tem que pagar as contas. Até Margaret Thatcher, ela mesma, dama de ferro, anticomunista, que não queria o Mandela livre, porque ele era um terrorista, comunista, blá blá blá, com as pressões do mercado financeiro, pediu ao presidente sul-africano a libertação de Nelson Mandela. Mas o presidente Botha concordou. Porém, se Mandela rejeitasse incondicionalmente a violência como arma política, mas o Congresso Nacional Africano continuava proibido. E Mandela simplesmente rejeitou a liberdade nessas condições. Abre aspas, eu me preocupo com a minha própria liberdade, mas me preocupo mais ainda com a liberdade de vocês. Que tipo de liberdade me está sendo oferecida enquanto a organização do povo permanece banida? Fecha aspas. Tem como não admirar um líder desse que se sacrifica, né? Sacrifica a própria liberdade em nome do povo e dos seus ideais? É igualzinho aqui, né? Onde o ideal é esse, né? O cara vende até a mãe.
Em 1988, no 70º aniversário de Mandela, artistas internacionais organizaram um show no antigo estádio de Wembley, entre eles Simple Minds, que compôs uma música chamada Mandela Day, em sua homenagem. O evento teve 200 milhões de telespectadores, né, assistindo. Então, em 1989, o presidente Botha sofre um acidente vascular cerebral e é substituído pelo seu vice, Frederick William de Klerk. De Klerk viu que a manutenção do regime de apartheid era insustentável e liberou vários presos políticos do Congresso Nacional Africano. Com a queda do Muro de Berlim, coincidentemente com o fim daquela histeria de ameaça comunista, blá blá blá, passaram a discutir a libertação de Nelson Mandela. A primeira medida de de Klerk foi legalizar todos os partidos, o Congresso Nacional Africano então voltou a ser legal, permitido. Então, em 11 de fevereiro de 1990, após 27 anos, Nelson Rolihlahla Mandela estava finalmente livre. Na cidade do Cabo, fez um discurso declarando o seu compromisso com a paz e a reconciliação com a minoria branca. Afirmou que não havia necessidade de uma luta armada, seu foco era trazer paz e dar aos negros o direito ao voto nas eleições locais. Fez um discurso para 100 mil pessoas no estádio de futebol em Johannesburgo. E eu separei alguns trechos para vocês que eu acho interessante. Né? Abre aspas. Hoje, a maioria dos sul-africanos negros e brancos sabe que o apartheid não tem futuro. Obviamente, não tinha futuro. Tem que acabar através da nossa própria ação de massa, fundamental para constituir a paz e a segurança. A necessidade de unir o povo no nosso país é agora uma tarefa importante como sempre foi. Nenhum dirigente sozinho é capaz por si só de levar a cabo essa enorme tarefa. É nossa tarefa como dirigentes apresentar as nossas opiniões, a nossa organização e deixar que as estruturas democráticas decidam. Apelamos aos nossos compatriotas brancos para que se juntem a nós, né? Na criação de uma África do Sul nova. Ele queria unir o povo, não separar mais, segregacionar mais. Já era segregacionado. A nossa marcha para a liberdade é irreversível. Não podemos deixar que o medo surja no nosso caminho. O sufrágio universal, né, o voto para todas as pessoas, no caderno eleitoral comum numa África do Sul unida, democrática e não racial é o único caminho para a paz e a harmonia racial. Para concluir, quero citar minhas palavras durante o meu julgamento de 1964, que continuam verdadeiras até hoje. Agora, abre aspas de novo. Tenho lutado contra a dominação branca e tenho lutado contra a dominação negra, defendendo o ideal de uma sociedade livre e democrática onde as pessoas vivam em harmonia com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual desejo viver e atingir, mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Fecha aspas. Mandela foi quem conduziu, juntamente com de Klerk, a mudança do regime draconiano para a democracia plena. Por isso ele é considerado o pai da África do Sul democrática moderna. Foi ele o homem que uniu a nação. Ninguém, abre aspas, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, eles podem ser ensinados a amar. Fecha aspas. É o que eu digo, ninguém nasce racista. Se alguém se tornou racista foi porque alguém colocou na cabeça dela. Em 1993, Mandela e de Klerk ganharam o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de reunificação social da África do Sul. Com o fim do mandato de de Klerk, as eleições presidenciais se aproximavam em 1993. A nação vivia um período de tensão, ainda mais com o assassinato de Chris Hani, que era o chefe do MK, aquele braço armado do Congresso Nacional Africano. Foi descoberto que ele foi morto por um polonês, não foi morto por um sul-africano branco, e quem testemunhou e identificou o assassinato foi uma mulher também branca. Em 10 de abril, Mandela dirigiu-se à nação em rede nacional, não foi o presidente, e pediu calma à população. Em 28 de abril, o resultado das eleições saíram e Mandela foi eleito com 62% dos votos. Após 27 anos preso, Mandela saiu da prisão e ainda foi presidente aos 76 anos. Mesmo assim, ainda foi o presidente mais jovem que o Bidezão lá nos Estados Unidos, aquela múmia paralítica. Redigiu uma nova Constituição, estabeleceu a Comissão da Verdade e Reconciliação para analisar as violações de direitos humanos cometidos durante o Apartheid. Saiu da presidência em 99, porém manteve-se participando de movimentos de luta pelos direitos humanos. Infelizmente, Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013, em Johannesburgo. Além de toda a sua luta e exemplo para os sul-africanos, Mandela tem célebres frases e ensinamentos, né? Eu separei algumas delas para vocês. Abre aspas. Coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Fecha aspas.
Abre aspas. Sempre parece impossível até que seja feito. Fecha aspas. Agora, a que eu acho melhor de todas. A segunda melhor, na verdade. Abre aspas. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia. Fecha aspas. Essa eu gosto bastante, né? Não adianta ir lá, votar, ter direito a escolher seu candidato, ter liberdade de expressão, se autoproclamar X, Y, Z no regime democrático, se o povo não tiver comida na mesa, educação e saúde, né? Senão a democracia vira só um discurso bonito. Que adianta poder votar no candidato se tem gente morrendo de fome na rua, né? Ou morrendo no corredor do hospital. É um absurdo, né? Mas o que importa é parecer bonito no papel. E para mim, a melhor de todas, como eu falei, né? Essa que eu acabei de falar é a segunda melhor. Abre aspas. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender, e se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E a breve apresentação desse grande líder, esse ser humano sensacional que eu tive a honra de ser contemporâneo. Que tenhamos mais Mandelas e menos ódio em nossa sociedade, né? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!